Tudo bem com vocês? Eu quero confessar, você não sabe, você nem imagina o tamanho da minha alegria de estar aqui. Não sei se você está vindo só por causa do iPhone. Eu acredito que não, né? Não, claro que não. Nem um pouquinho. Vou dizer que o iPhone é uma motivação para você vir. Mas de fato o que vai transformar a sua vida é a palavra de Deus. Ela que tem poder para mudar a sua vida, mudar o rumo da sua vida. Eu gostaria que você, agora nesse momento, abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. O Evangelho de Mateus, abra a sua Bíblia. O Evangelho de Mateus, o capítulo 8. A partir do verso 1, eu leio assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Quando você estuda Mateus, do capítulo 1 até o capítulo 4, Mateus ele vai apresentar para você e para mim a pessoa do Rei Jesus. Em seguida, no capítulo 5 a 7, que é o tão conhecido Sermão do Monte, Mateus vai apresentar os princípios desse rei. Nos capítulos 8 e 9, Mateus vai registrar os milagres envolvendo a graça sobre aquelas pessoas que são rejeitadas. Do capítulo 1 ao capítulo 4 é a pessoa de Jesus. Do capítulo 5 a 7 é os princípios que ele nos ensina. E do capítulo 8 e 9, e aí parte do capítulo 10, ele vai apresentar o poder que esse rei oferece aos seus filhos. E o milagre da purificação do leproso, ele está registrado nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, na verdade, é o evangelista que torna esse episódio o mais notório possível. O evangelho de Marcos, ele vai registrar que Jesus sentiu compaixão desse homem. E o evangelho de Lucas vai dar um detalhe bem importante: que esse homem estava coberto da sua lepra. Lucas, ele era médico. Então, quando Lucas diz assim, que ele estava coberto pela lepra, significa que esse homem estava em um estado terminal. Estava em um estágio final da sua vida. E Jesus, nessa história, ele vai deixar para nós que o constrangimento do amor divino tomasse precedência sobre a injustiça, que na realidade era proibido tocar no leproso. Sabe o que me chama a atenção nessa história? Primeiro, aqui vai dizer que Jesus, ele estava descendo do monte e uma grande multidão o seguia. Ao contrário dos escribas e fariseus, dos teólogos, daqueles homens letrados, doutores da lei, Jesus era o homem que atraía as pessoas. Jesus amava os que não eram amados. Jesus tocava nos intocáveis.
Jesus olhava para as pessoas com um olhar de amor. Jesus tinha empatia, simpatia. Ele se compadecia, ele sentia compaixão das pessoas. E aqui vem uma lição muito importante para nós, como igreja, como cristão. Jesus tinha uma influência, um poder muito grande sobre a vida das pessoas, não só por ser Deus, mas como Jesus as tratava. E nós, como cristãos, precisamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus era alguém que se colocava no lugar das pessoas. Jesus, ele amava as pessoas que eram excluídas. E talvez nessa igreja haja alguém que se sinta sozinho como esse homem. Se aproxime dessa pessoa. A igreja precisa transmitir empatia, amor. Jesus acolhia as pessoas. E sabe, eu vou ser sincero, não é porque eu fui convidado para essa semana, ou porque eu sou o pastor que está dirigindo, pregando essa semana, mas eu gostei muito. Essa igreja é muito acolhedora. Amém por isso? Amém. Me sinto muito bem aqui. Muito bem mesmo. A recepção muito bem feita. E é disso que precisamos. Precisamos carregar multidões pela nossa simpatia e pelo amor que sentimos pelas pessoas. Mas quando a gente olha para essa história, a gente aprende algumas verdades. E a primeira dela é uma doença humanamente incurável. A lepra, ela trazia o drama do isolamento. Ela era transmitida pelo bacilo de Hansen, ou conhecido hoje como o que mesmo? Hanseníase. Quem era leproso, ele recebia uma sentença de morte, era arrancado do convívio familiar e não podia frequentar a sinagoga, e não podia ir ao templo oferecer sacrifícios. Você imagina ficar 1 mês ou 2 sem vir à igreja? Não é estranho quando no sábado você está doente, você não pode vir? A minha esposa está aqui hoje. Levante sua mão, querida. Essa é a minha linda esposa. Esse é o meu lindo filho. Felipe, levanta a mão aí. Isso, esse é o Felipe. Minha esposa fez uma cirurgia. E ela falou assim: eu vou na igreja hoje. Não aguento mais. E ela fica de repouso ainda. É estranho quando a gente não vem. Agora você imagina esse homem, a gente não sabe quanto tempo ele ficou fora do seu convívio familiar. A gente não sabe quanto tempo que ele não pôde mais beijar sua esposa, abraçar seus filhos. Não podia se aproximar da sinagoga, não podia ir ao templo, oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Imagina o drama do isolamento. A lepra, o leproso era considerado imundo. Vá comigo em Levítico capítulo 13. Abra comigo lá em Levítico capítulo 13. Olha só. William Barclay, o famoso teólogo, ele vai dizer assim pra gente: nenhuma enfermidade convertia o ser humano em uma ruína tão grande como a lepra. E essa infecção terrível obrigava a vítima a viver separada dos outros e a gritar pelas ruas: imundo, imundo. Era a única doença em Israel que envolvia não somente um parecer médico, mas também era necessário um parecer eclesiástico. Por quê? Era o sacerdote que dizia: esse homem está purificado, ele está limpo. Porque é o seguinte: na visão dos escribas e fariseus, dos teólogos do tempo de Jesus, dos pastores, esse homem estava na condição que ele estava, ou porque ele pecou, ou porque os seus pais pecaram. Então ele estava sobre a maldição de Deus. Um médico não era suficiente para dar a sentença de que ele estava curado. Era necessário um líder religioso. Você percebe a visão equivocada que esses homens do tempo de Jesus, esses religiosos, tinham? Aquele homem se encontrava como estava, ou porque havia cometido um pecado muito grande, ou porque os seus pais pecaram e agora a maldição de Deus estava sobre a sua vida. Eu quero que você entenda uma coisa: essa não é a visão bíblica.
Você já deve ter escutado por aí: a mão de Deus pesa. Não é assim. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que transmite graça. Deus é um Deus que acolhe as pessoas. Cristo era a expressão exata do ser de Deus, a revelação celestial, divina para a humanidade. E você vai ver Jesus amando as pessoas que eram na realidade vistas pelos religiosos como pecadores. Jesus se sentava à mesa com os publicanos, que eram os traidores da nação, porque trabalhavam para Roma, porque simplesmente cobravam impostos e cobravam a mais e embolsavam roubando o povo. Jesus se sentava com essas pessoas. Jesus ele se aproximava das prostitutas, das pessoas mais simples, daqueles que eram menos favorecidos pela sociedade. As características da lepra são as mesmas do pecado. Levítico 13, verso 1 vai dizer assim, quando 1 e 2, né? O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando uma pessoa tiver na sua pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, e isso se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele, e se os pelos na praga se tornarem brancos e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. Aqui diz a expressão profunda, ou seja, assim como a lepra, o pecado não é um mal superficial. O pecado não é uma coisa simples de você explicar. O pecado é algo tão profundo que hoje você vai ver muita coisa estranha nesse mundo, principalmente esse lado de ideologias de gênero. Hoje, família não é simplesmente só um homem e uma mulher. Hoje pode ser 2 homens e 2 mulheres, e para a sociedade moderna está tudo certo. Como explicar isso? Hoje um menino ele pode simplesmente se sentir que é uma menina, e uma menina se sentir que é um menino. Me diga, como explicar isso? Hoje a influência da mídia nessas questões tem sido muito forte, e alguns mudam a sua cabeça, a sua ideia, simplesmente por influência do que esse mundo nos ensina. O pecado não é um mal superficial. O pecado é uma lepra, é algo profundo. Sabe por quê? Porque o núcleo dele está aqui, no seu coração. Há um grande conflito aqui dentro de você, entre o bem e o mal. O segundo aspecto, verso 8: este a examinará, e se a pústula tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. A expressão alastrado, ou seja, o pecado, assim como a lepra, o pecado se espalha. Ele se espalhou por esse planeta. Sabe o que significa a parábola da ovelha perdida? Lá de Lucas 15, Ellen White vai comentar no livro Parábolas de Jesus que essa ovelha que se perdeu representa também o único mundo dos mundos criados por Deus, esse planeta, o único mundo que caiu em pecado, onde o pecado se espalhou, o pecado contaminou esse mundo. Olha o que diz o verso 45 e 46. Diz assim, as roupas do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca gritará: impuro, impuro.
será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Ou seja, o pecado contamina e isola, assim como a lepra. O pecado isola, separa casais, famílias, separa você da pessoa que você ama, porque você perdeu essa pessoa pela morte. O pecado, infelizmente, assim como a lepra, comparando com Levítico 13, contamina e isola. Olha o que diz o verso 42 e o verso 57. Porém, se na calva ou na antecalva houver praga branca que puxa para o vermelho, é lepra brotando na calva e na antecalva. Olha o que diz o verso 57 agora. Talvez o texto mais importante. Se a praga ainda aparecer na roupa, quer na urdidura, quer na trama ou em qualquer coisa feita de couro, é mofo que se espalha, com fogo terá de ser queimado aquilo que está a praga. O leproso tinha que tirar da sua roupa para queimar, ou seja, serve a lepra, assim como o pecado, serve apenas para ser destruído pelo fogo. Apocalipse capítulo 20 vai falar sobre o milênio. Quando Jesus voltar, diz a Bíblia, os mortos em Cristo vão ressuscitar, e os que estiverem vivos serão transformados e vão para onde? Diz a Bíblia, para o céu. Ficarão lá durante quanto tempo? Diz Apocalipse 20, durante 1000 anos, fazendo o que? Diz a Bíblia, revisando os livros, né? Sabendo por que, na verdade, aqueles que deveriam estar no céu não estão, e também não colocando à prova o caráter de Deus, para saber se de fato Deus foi justo com aquelas pessoas que se perderam. E depois dos 1000 anos, diz a Bíblia que a Nova Jerusalém vai descer onde? Diz Apocalipse 21, do céu para onde? Para a terra. E aí diz a Bíblia que aqueles túmulos que não se abriram na segunda volta de Jesus, vão simplesmente o quê? Serão ressuscitados. Aqueles que morreram quando Jesus voltou por segunda vez, que estavam espalhados pela terra, serão ressuscitados. E diz a Bíblia que Satanás vai tentar tomar a cidade, juntamente com os perdidos. E diz a Bíblia que quando eles tentarem tomar a cidade, o que desce do céu? O que desce da cidade? Fogo. E diz que esse fogo será consumidor, que não vai deixar nem raiz nem ramo, de acordo com Malaquias capítulo 4. E esse mesmo fogo que vai destruir pecado e pecadores, vai também fazer o quê? Purificar e renovar a terra, de acordo com Gênesis capítulo 1 e de acordo com Isaías capítulo 65 e 66. A lepra é a pior enfermidade em 3 sentidos, no aspecto físico, social e religioso. O enfermo era devastado em sua pele, sua carne e seus ossos, isolado da família e da sociedade. O doente ficava impuro cerimonialmente. Mas quando você olha para essa história, queridos irmãos, você vai ver um homem que não desistiu apesar das circunstâncias. Ele não podia se aproximar de ninguém. Cristo desce do monte junto de uma multidão, e algumas leis eram colocadas. Por exemplo, uma delas é que era aplaudível você lançar pedras sobre leprosos. Você imagina agora esse homem tentando se aproximar de Jesus, já no estado terminal, como vai dizer o Evangelho de Lucas pra gente. Jesus, ele vai se aproximando, e eu imagino que algumas pessoas se abaixaram para pegar algumas pedras, para lançar sobre aquele homem, para receber palmas e glórias por estarem apedrejando um leproso. Imagina só quantas esse homem poderia desistir de qualquer forma de se aproximar de Jesus. E eu digo para você, todas as circunstâncias impediam esse homem de aproximar de Cristo. E quantos de nós estamos em boas condições e não aceitamos a Cristo? Quantos de nós estamos no vale da indecisão? Será que eu me batizo ou será que não? Será que eu começo a estudar a Bíblia? Porque, peraí, se eu começar a estudar a Bíblia, será que eu vou ter que começar a me comprometer demais? Então é melhor que eu não saiba.
estamos em boas condições, temos saúde, temos vida, e quantas justificativas temos dado para não nos aproximarmos de Jesus. E a palavra diz que esse homem se aproxima de Jesus apesar de ser impuro. Ele adora Jesus apesar de ser leproso. O texto diz assim lá no verso 2, que ele adorou, ele se pôs de joelhos. E na visão judaica, a gente adora apenas quem? Quem, gente? Deus. O que aquela multidão não entendia, aquele leproso compreendeu. Aquela multidão, muitas pessoas não entendiam que era. Jesus era o Filho de Deus, era o Messias que veio ao mundo, o ungido do Senhor, o Filho de Deus vivo, a plenitude da divindade. E agora aquele homem, ele se prostra, adorando a Jesus, reconhecendo a sua divindade, dizendo assim: Senhor, eu sou um homem pecador. E a palavra diz pra gente o seguinte, que ele faz uma oração curta: Senhor, se quiseres. Se quiseres. Como é que você ora? A oração que você faz pedindo algo para Deus é para que seja feita a sua vontade ou a vontade de Deus? Porque em muitas orações que nós fazemos a gente pede a vontade de Deus, mas no fundo do nosso coração o que nós queremos? Seja feito o quê? A nossa vontade. Havia pelo menos 3 razões para esse homem não se aproximar de Jesus. Não havia nenhum registro de cura de lepra desde o tempo de Naamã, cerca de 800 anos antes dessa história. Segundo aspecto, a crença popular de que ele estava sob a maldição de Deus, e a dúvida em sua mente: Jesus estaria disposto a me curar? Terceiro, como ele poderia se aproximar de Jesus para apresentar seus pedidos? A lei dos judeus, a lei cerimonial, dizia que era proibido estritamente que ele se aproximasse ou se misturasse com os outros. E Jesus estava envolvido no meio daquela multidão. Mas a palavra diz pra gente que esse homem, ele se aproxima apesar das circunstâncias. Imagina o coração desse homem. Imagina o coração desse homem. No estado terminal. Longe da sua família. Não sei se há alguém nessa noite aqui longe dos seus parentes, seus queridos. Não sei há quanto tempo você deixa seu filho, sua esposa. Há muitos anos sem abraçar a sua família. O desejo desse homem de estar junto à sua comunidade de fé, a igreja, destruído, rasgado por dentro, porque na sua concepção ele estava leproso, porque estava em pecado. E ele se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Essa é a parte mais importante da história. Existem 2 expressões gregas para purificar, para pedir purificação. A primeira é terapeu, que vem de terapia, significa sarar. Esse homem chegou para Jesus e poderia ter dito assim: Senhor, se quiseres-me, pode me terapeu, ou seja, o Senhor pode me curar, cura a minha pele. Em quantos leitos de hospitais que nós vamos, como pastores, como líderes de igreja, que às vezes pedimos a cura daquela pessoa.
E às vezes Deus realiza a cura, e às vezes não. Mas sabe o que esse homem pede? Ele não pede cura física. Existe uma outra expressão que é catarizo, que significa limpar, purificar. Esse homem se aproxima de Jesus e ele diz, resumindo a ópera, ele diz assim: Senhor, se quiseres me catarizo, em outras palavras, Senhor, eu estou assim, porque eu estou em pecado. Eu só quero uma coisa, Senhor: perdoe os meus pecados. Mais do que cura física, esse homem pede cura espiritual, porque esse era o problema dos judeus. Esse homem está impuro porque está em pecado. O que ele pede não é cura física, o que ele pede é cura espiritual. E quantos de nós precisamos de cura espiritual? Quantos de nós temos rejeitado a Jesus em boas circunstâncias, com saúde? Quantos de nós não temos aceitado a Jesus? Sabe, nós falamos de tantas coisas essa semana, e hoje é o dia de você tomar algumas decisões importantes para a sua vida. Jesus, ele aceitou aquele homem como ele estava, fedendo, todo leproso, sujo, moribundo, apodrecendo a sua carne. E Jesus vai dizer assim para ele. Jesus tocou nele, diz assim: quero, fique limpo da sua lepra. Aqui vem mais uma lição para nós. Jesus aceita você como você está, com seus pecados, com suas falhas, com seus problemas, com seu orgulho. Ele aceita você com a sua arrogância, com a sua prepotência. Ele aceita você com os seus vícios, com os seus maus hábitos. Venha como você está, mas a partir do momento que você permitir Ele tocar na sua vida, o texto diz que esse homem foi curado, e a sua pele, vai dizer Ellen White, a sua pele se tornou como a pele de um bebê. Esse homem saiu da presença de Jesus e foi ao sacerdote e mostrou a sua pele para servir do que mesmo? Testemunho. Você percebe que não é só o coração que importa. Não adianta dizer que você é salvo e não mostrar que é salvo. Porque se Jesus chega para aquele homem e diz assim: olha, os seus pecados são perdoados, e não cura da sua lepra, qual seria o diagnóstico do sacerdote? Volta para o arraial, volta para fora do cerco da cidade, você não está curado. Você percebe a importância também da aparência do exterior? Por isso que nós pregamos sobre conduta cristã, como nos vestimos, como nos portamos, como tratamos as pessoas, como tratamos o meio ambiente. Quando a gente fala de mordomia, de fidelidade nas questões dos dízimos e das ofertas, tem a ver com
alcançou a nossa vida. Porque entenda, uma vez salvo, não é salvo para sempre. Você precisa permanecer. O Senhor precisa mostrar o que está dentro do seu coração. Porque o texto diz para servir do quê? De testemunho. Porque o cristão, todos observam os cristãos. Todos olham para você. Você acha que ninguém observa você? Na escola, no trabalho, na rua, no lazer. Por isso que nós não frequentamos bailes, baladas. Por isso que a gente fala assim: jovem, namore, mas com alguém que tem os mesmos princípios com você. E cuidado ainda em encontrar um jovem da igreja que não tem os princípios cristãos. Porque você serve de testemunho para aqueles que não conhecem a Jesus. Paulo vai dizer assim, que nós somos cartas abertas. As pessoas estão lendo a nossa vida. Elas não conseguem enxergar o seu coração, mas elas conseguem olhar nos seus olhos, ouvir as suas palavras, ver as obras que você realiza para glorificar o nome de Deus. Por isso também que nós cuidamos da saúde. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o que mesmo? É templo do Espírito Santo. Jesus toca naquele homem e Ele transforma completamente Jesus restaura a sua vida emocional, a sua vida social, restaura a sua saúde física. Imagina aquele homem, depois que ele vai a sacerdote, correndo para sua casa abraçar a sua esposa, correndo para sua casa abraçar os seus filhos, correndo para sua casa para abraçar a sogra. Acho que é sogra não, tô brincando. Imagina agora podendo ir ao templo, oferecer sacrifícios, poder ir à sinagoga para ouvir a Torá, a lei. Queridos irmãos, nesse momento você vai receber esse papelzinho aqui, ó. Vamos entregar para vocês. Conta uma história de Hadley Page, o pioneiro da aviação. Certa vez esse homem, ele pousou numa área deserta durante uma viagem de avião. E sem que ele percebesse, um roedor entrou no avião e ele então decolou. E ele começou a ouvir barulhos no motor, de alguém roendo o motor. Ele percebeu que era um rato, um grande rato. E ele então, ele não sabia o que fazer. E essa é uma história real. De repente, ele lembrou que os ratos, a uma certa altitude, eles param de respirar e morrem. E o que esse homem fez então? Ele subiu com o avião mais alto possível, até que ele deixou de ouvir o barulho daquele roedor. E quando ele chegou ao destino, ele achou o rato morto atrás da cabine do piloto. E sabe o que essa história nos ensina? Que frequentemente nós, filhos de Deus, somos atormentados pelo pecado que rói nossas vidas simplesmente porque estamos vivendo uma altitude espiritual muito baixa. Sabe, irmãos, hoje eu quero fazer um chamado para você.
Hoje o chamado será muito claro. Hoje a gente precisa tomar algumas decisões. Sabe por que demoramos para tomar decisões importantes? Porque a gente diz assim, olha, eu só vou aceitar a Jesus quando eu conseguir um salário melhor, um emprego melhor, um diploma melhor. Aí eu vou ter tempo para ir à igreja, sabe? Para estudar a Bíblia. Daqui a alguns dias essa igreja vai ter uma festa. A festa da primavera, no mês de setembro. Assim como esse leproso se aproximou de Jesus para ser purificado, para ser transformado, eu quero saber quem virá aqui à frente dizendo assim: pastor, eu também quero ser batizado quanto antes. Há pessoas que desejam isso. O meu convite é para que você venha aqui à frente, porque eu quero orar por você. Quem será o primeiro corajoso? Mas Senhor, pastor, logo eu quero me batizar. Pode ser setembro, pode ser outubro, eu não sei, mas muito em breve. Não adianta apenas se aproximar de Jesus. Você tem que fazer esse pedido a Ele: Senhor, eu quero, eu desejo. O meu segundo chamado é para aqueles que querem conhecer a Jesus, estudar mais a sua palavra, para continuar. Falamos sobre muitas coisas essa semana, sobre a palavra, sobre o orgulho, falamos sobre o apego. E sabe o que nos impede de tomar decisões pelo batismo? É o apego a algumas tradições, o apego a algumas questões que nós temos que nos atrapalham de tomar uma decisão. E a Gabriela vai cantar nesse momento. E enquanto ela estiver cantando, o meu apelo é para aqueles que desejam se aproximar de Jesus como esse leproso, tomando uma decisão. Ao batismo, sim, você que está estudando a Bíblia, você que já terminou de estudar a Bíblia, ou você que está no caminho para terminar de estudar, meu apelo é para você. Enquanto você escuta essa canção, vem aqui à frente, eu quero orar por você. E eu vou pedir para você trazer um papel e colocar aqui à frente para mim. Nesse lugar aqui, olha. Se aproxime. Pode subir aqui, ó. Pode subir.